Neste breve vídeo, nós vamos fazer aqui uma consideração de Romanos capítulo 10, versículo 13. Quem o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele registrou as seguintes palavras: pois todo aquele que invocar o nome de será salvo. Será que ele tinha em mente que era Jesus ou Jeová? Nós, testemunhos de Jeová, não temos a menor dúvida de que ele estava realmente citando Joel 2,32, onde tem a ocorrência do tetragrama do nome de Deus, né? Que em hebraico se lê geralmente Yehová e Jeová em português. Não temos a menor dúvida disso. E há um consenso entre a maioria dos estudiosos, pesquisadores, que a citação também é de Joel 2,32, assim como Pedro também citou lá em Atos capítulo 2, versículo 21. Então não temos dúvida nenhuma disso. Mas infelizmente, volta e meia aparece alguns que criticam achando que aqui deveria ser Jesus. Então a primeira coisa, se fosse Jesus, dificilmente o nome Jesus teria sido substituído pelo título Senhor, jamais, né? O preconceito sempre houve com o nome de Jeová, mas nunca com o nome de Jesus. Já que Senhor é um título dado tanto para Jesus como para Jeová, fica essa dúvida então. Então nós vamos esclarecer aqui, deixar isso bem claro, e mostrar que realmente se refere a Jeová, tá bom? Deixa eu apresentar para vocês aqui uma outra tradução da Bíblia que tem também o nome de Deus nesse lugar e é uma Bíblia que não é produzida pela Testemunha de Jeová, tá? Essa Bíblia ela é produzida na Europa, é o Novo Testamento hebraico-português, você está vendo aí, ó, tá? Inclusive, você pode ver que a abertura dele é da esquerda para a direita. Então, eu vou folheando aqui para você ver. Aqui tem aquelas primeiras páginas mostrando o conteúdo, né, dessa Bíblia, o Novo Testamento, em hebreu e português. Está escrito em inglês lá em cima, embaixo o endereço. A mesma coisa aparece o texto hebraico lá em cima, e embaixo uma parte em inglês, né? E agora tudo em português, tá vendo? Aí, João Ferreira de Almeida, de um lado, e o texto hebraico do outro. Aí nós temos aqui agora o livro de Romanos, capítulo 10. Olha lá no alto, dentro desse círculo vermelho, está o versículo 13, tá? Diz assim, ó: porque todo aquele que invocar o nome de quem? Do Senhor será salvo. Essa é a leitura que você vai fazer em 99% das Bíblias, tá? Por quê? Porque os manuscritos que nós temos aí em existência, que servem de base para a tradução da Bíblia, contém realmente a palavra Kyrios nesse lugar. Só que é importante lembrar a todos que esses manuscritos, os mais antigos e fiéis, que são os sinaíticos e os vaticanos, eles são do quarto século para cá, né? E outros são posteriores. Nós não temos nenhum manuscrito completo da Bíblia anterior a essa data. Ou seja, os manuscritos que servem de base para a tradução da Bíblia atualmente, eles são de pelo menos uns 300 anos após a morte dos apóstolos. Então você imagina quanto tempo passou desde que o último apóstolo João, por exemplo, morreu, ali quase perto do ano 100, até se juntar todas as cartas e montar esses manuscritos. Então foram feitas cópias de cópias de cópias, juntou tudo isso e depois montou a Bíblia, né? Completa, que é chamada o Códice Vaticanus e o Códice Sinaíticos, em grego, tá? Então, a grande questão será que os escritores inspirados da Bíblia, será que eles realmente escreveram o Senhor ou escreveram Jeová nesse texto? Como nós não temos os originais, então nós vamos para as possibilidades. Dificilmente os escritores inspirados da Bíblia, que foram Pedro, João, o apóstolo Paulo, jamais adulterariam o texto. Jamais eles teriam tirado o nome de Jeová e colocado o Senhor no lugar. É impossível que tenha feito isso. O mesmo Espírito Santo que orientou os escritores do Antigo Testamento orientou também do Novo Testamento. E se eles fizeram citação do Antigo Testamento e tinham o nome Jeová, é óbvio que eles colocaram Jeová. Então tudo indica que copistas posteriores à morte dos apóstolos, talvez por alguma superstição, eles tiraram o nome Jeová, como fizeram muitos judeus antes de Jesus vir à Terra, e substituíram pelo título Senhor, o Adonai, como está em hebraico, na Septuaginta. Então tudo indica que isso aconteceu. Agora, uma coisa é certa, a citação é de Joel 2,32. Se a citação é de Joel 2,32, o que você encontra lá em Joel 2,32? Vamos ver o texto em hebraico nessa mesma Bíblia aqui. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. O texto está aqui, ó. Ele compreende da segunda linha até a terceira, de cima para baixo, e da direita para a esquerda, tá? Então o texto diz assim, ó, vou tentar fazer a leitura para vocês, meu hebraico não é dos melhores, diz assim, ó, Kikol, Asher, Ikra, Beshem, olha lá, em laranja, Yehová e Malete, tá? Então fica muito claro aqui, e eu vou mostrar para vocês, inclusive na Tanar, né?
que é a Bíblia hebraica, esse texto, esse versículo, na Tanar, ele está em Joel 3,5 e não no 2,32, tá? Só para lembrar você aí, por isso que a gente sinalizou aí. Perceba que as mesmas letras que aparecem ali no Novo Testamento, em Romanos 10,13, são exatamente as mesmas letras, tirando a introdução aqui, né, que diz verraiá e será, né, essa seria a tradução, e será que todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo ou salvar-se-á, tá? É isso que diz a tradução aqui. Só que está em Joel 3,5 na Tanar, tá? A mesma expressão. Eles têm uma numeração um pouquinho diferente da Bíblia Católica e da Bíblia Evangélica, tá? Mas é exatamente a mesma expressão que você está vendo aí, ó. Tá bom? Então vamos voltar aqui, ó. Aí nós temos outra também, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é a Bíblia Judaica Espanhola. Olha lá, Romanos 10,13. Inclusive no versículo 12 também tem uma forma alternativa do nome de Deus, em vez de Jeová e Yahvé. É assim que alguns imaginam que seja a tradução do nome de Deus. Pode ver que tem as mesmas letras que correspondem aí ao tetragrama, né? YH, WH, tá? Com as vogais um pouquinho diferentes de Jeová, tá bom? Então isso aí. Então não é apenas a tradução Novo Mundo, ou os editores da tradução Novo Mundo, que é a Bíblia produzida pela Testemunha de Jeová, que entendem que aqui se refere a Jeová. Já que a citação é de Joel 2,32, evidentemente que ali no Antigo Testamento está Jeová. Então nós colocamos Jeová, nós apenas restauramos o nome de Deus no seu devido lugar. Aquilo que os copistas, os primeiros copistas do Novo Testamento fizeram o contrário, né? Eles apagaram o nome de Deus e substituíram por Senhor. Então é isso que nós fizemos. Só para você ter uma ideia de que o apóstolo Paulo fez diversas citações aqui do Antigo Testamento, vou só fazer uma reprise aqui, tá? Por exemplo, ó, no versículo 5, ele cita Levítico, capítulo 18, e ainda fala o nome do escritor, Moisés. Aí no versículo 8, ele cita Deuteronômio, capítulo 30. No versículo 11, ele cita Isaías 28. No 15, Isaías 52. No 16, Isaías 53. Sem falar o nome do profeta. Nenhum desses sem falar o nome do profeta. Entre esses versículos, no 13, ele cita Joel, sem falar o nome do profeta também. Aí no versículo 18 ele cita o Salmo 19, no versículo 19 ele cita Deuteronômio 32, no versículo 20 ele cita Isaías 65 e cita o nome do profeta, e no versículo 21 ele conclui com outra passagem de Isaías capítulo 65. Então fica muito claro que ele estava fazendo aqui diversas citações de passagens do Antigo Testamento. Quando ele citou, a partir do versículo 11, trechos de Isaías 28, 52 e 53, ele não mencionou o nome do profeta. Assim como ele também não mencionou o nome do profeta no versículo 13. Mas é óbvio que ele usou as palavras, conforme vocês puderam ver aqui, que são exatamente as mesmas de Joel 2,32. Então nós não temos aí a menor dúvida de que essa citação, em específico aqui, se trata de Jeová. É evidente que nós, Testemunha de Jeová, reconhecemos o papel de nosso Senhor Jesus como nosso Salvador. Mas nós estamos tratando aqui apenas quem deveria estar nesse lugar aqui. Então nós reconhecemos Jeová como a fonte da salvação, né, como o nosso único Deus, e Jesus como o meio de salvação da parte de Jeová. Mas nesse versículo 13 especificamente, o nome que deve constar aqui é o nome de Jeová, porque é uma citação das escrituras hebraicas, lá de Joel 2,32. E nisso, inclusive, há um consenso em 99% dos pesquisadores que fazem seus estudos, sabe que Paulo estava citando essa passagem. Eu espero que esse vídeo sirva de ajuda para todos vocês aí mais uma vez. Que Jeová abençoe a todos.